bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Thay e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre respeitar os caminhos dos outros e fazer com que as pessoas respeitem os nossos, né? Os nossos caminhos, as nossas escolhas. É muito difícil quando a gente ama alguém, a gente realmente respeitar, né? Respeitar totalmente. Lembra no vídeo que eu falei a respeito de cada um tem uma lente para olhar a realidade, né? Cada pessoa tem o seu óculos de realidade, ou seja, eu vou enxergar a vida conforme as minhas lentes, tá? Então, eu posso enxergar um mundo maravilhoso, enquanto a outra pessoa que convive comigo diariamente, vivemos na mesma casa, dividimos a vida, ela pode enxergar o mundo de outra forma, de uma forma grotesca, de uma forma triste, uma forma cruel. Então, cada um vai ter a percepção, né, de uma realidade que é sua, somente sua. Então, às vezes, a gente se compadece de uma outra pessoa, a gente fica com pena porque a vida daquela pessoa é uma vida triste, quando na verdade é a nossa lente que está enxergando que aquela pessoa vive uma vida triste. Ela pode se achar muito feliz, se sentir muito bem com a escolha que ela fez para a vida dela. Então, quando somos jovens, temos aí os 18 anos, mais ou menos, 17 anos, a gente tem uma percepção da vida totalmente diferente de uma pessoa que já está lá com 40, 45, 50 anos. Por quê? Porque às vezes, não é regra, mas às vezes, quando nós atingimos essa idade, né, 40 anos, 45, 50 anos, a gente já não se arrisca tanto, a gente já pensa antes de tomar algum tipo de atitude, a gente não vai dirigir sem habilitação, né? Por quê? Porque vai acarretar multa, apreensão do veículo, essas coisas. Quando a gente tem, né, 18 anos, a gente não quer nem saber, a gente pega, vai passear, vai arriscar, né, a gente se arrisca demais. E isso não é um erro, isso não é errado, na verdade, né? Então nós temos essas fases da vida da gente, onde a gente vai tendo determinadas atitudes. Não é com todas as pessoas, tem pessoas que não, que são tranquilas, né, que desde a infância, adolescência, são mais quietinhas, né, não se arriscam tanto, mas na maior parte dos casos, né, é isso que acontece. Então, pra gente que ama alguém, né, que a gente, por exemplo, o nosso companheiro, nós gostamos muito dele, né, dividimos a vida com ele, mas ele não se cuida. Ele não vai ao médico, não toma as medicações, tem problema de pressão alta, e ele não enxerga o que eu enxergo. Eu percebo que precisa ir no médico, precisa fazer um controle, porque daqui a pouco acontece alguma coisa, né? E então a gente fica com aquele zelo. Essa é a minha realidade. Eu enxergo a vida desse jeito. Como ele enxerga a vida? De boa, ele pensa assim, não vai acontecer nada comigo, eu tenho uma saúde ótima, a hipertensão sabe? Não vai acontecer nada, não vai ter consequências. Então, como eu me posiciono? Posso fazer o alerta? Posso dizer, olha, tem que te cuidar, tem que ir no médico? Claro que eu posso. Até aí eu posso. Agora, ficar todo dia falando na cabeça da pessoa ou exigindo que essa pessoa tenha consideração com o que eu falo e com os meus pedidos, aí eu já tô exagerando. Então, aí começa o conflito, começam os problemas. Quando a gente espera que as pessoas que nos cercam, as pessoas que a gente ama, que elas façam o que a gente acha o certo. Ó, a gente tem que pensar o seguinte: somos seres individuais, tá? Nós vivemos em grandes grupos, vivemos em grupos familiares, vivemos em grupos de amigos, mas nós somos individuais. As nossas decisões, elas são individuais. A gente não pode querer que o outro faça e use esse amor e use a consideração como defesa. Ou seja, se tu me amasse, tu faria o que eu tô dizendo, porque eu tô falando pro teu bem. Não tem nada a ver com amor. Isso aí é controle. Controle. A gente quer controlar a vida do outro. A gente quer modificar a realidade do outro, quando na verdade isso é uma invasão, né? Eu estou tentando controlar. Então começa aí
aquela série de problemas, né? Que é ficamos tristes, já achamos que não somos amados, perdemos o controle da situação, porque fulano não me considera nada, tudo que eu falo é bobagem. Ou seja, o que eu falo não vale nada nessa casa. É verdade, é isso aí. Então, isso vai acontecer com o meu filho. Agora ele tem 18 anos e daqui a pouco ele vai ter 30, né? Quando ele tiver essa idade, ele vai ter a autonomia dele, a independência dele. O que eu acho que é certo, ele pode achar que é bobagem, que é besteira, mas nem por isso quer dizer que ele não me ama. Não, ele me ama, só que ele tem a individualidade dele. A lente dele de enxergar a vida é outra, é diferente da minha. Então eu preciso, sinceramente, respeitar as escolhas do meu companheiro, da minha companheira, do meu filho, da minha filha, do meu irmão, de todos os parentes, né? Dos meus amigos, dos meus melhores amigos. Então eu preciso começar o exercício de respeitar, tá? Então, eu posso não aceitar. Não, eu não aceito o jeito que essa pessoa vive, o jeito que ela pensa. Mas eu tenho a obrigação de respeitar. E isso não pode me fazer sofrer. Então, um exemplo, claro, é quando uma família é numerosa, né? Quando nós temos aí o pai, a mãe, temos filhos, né? Muitos filhos. E aí nós temos os netos e depois nós temos os bisnetos. Então, o que acontece ali naquele núcleo familiar, né? Onde o pai e a mãe têm uma lente para enxergar a vida. Eles começam a ficar muito preocupados porque um filho decidiu isso, o outro filho decidiu aquilo. Os netos, né, já estão totalmente fora daquela geração que eles nasceram, naquela visão de mundo que eles têm. Então eles começam realmente a entrar num processo de preocupação extrema, porque eles perdem o controle, eles não conseguem mais controlar todos eles, né? Quando era pequenininho dava para controlar. Depois de adulto não conseguem mais controlar. E aí os filhos dos filhos deles, menos ainda. Então existe essa distorção da realidade, que é quando eu começo a entender, na minha cabecinha, né, que não existe amor, não existe respeito, ou seja, eu falo pro bem deles, mas eles não acatam, eles não entendem, né? Então, isso acaba com relacionamentos? Acaba. Isso me afasta de pessoas? Me afasta. Por quê? Porque eu quero estar sempre no controle, eu quero estar sempre controlando a vida de um, a vida de outro, e isso não pode, porque não é ruim pro outro, mas é pior pra mim, porque eu acabo me sentindo frustrada. Ou seja, as pessoas vão se afastando de mim. Por quê? Porque eu tô sempre controlando, eu tô sempre querendo dar uma opinião, eu tô sempre achando que é melhor. E ao mesmo tempo eu tenho aquela sensação de que, nossa, coitada, a vida da fulana é assim, ou olha só o que acontece com o ciclano. Então a gente começa a absorver, né, esse sentimento, essa emoção ruim. Porque na verdade, a escolha é do outro. O outro escolheu levar essa vida. O outro lá escolheu levar aquela vida. O outro também escolheu. Ele tá feliz com a escolha que ele fez. Sabe por que ele tá feliz? Porque se ele não tivesse feliz, ele já tava dando um jeito de modificar aquilo ali. Então, por mais trabalho que a pessoa passe, por mais solidão que a pessoa aparente, né, passar, por mais dificuldades que elas tenham, mas ainda assim elas são felizes com as suas próprias escolhas. Então, nós temos que respeitar. Então, eu não posso decidir a vida do meu companheiro. Eu não posso decidir a jornada do meu filho. Eu preciso respeitar isso. É doloroso? Claro que é doloroso. É óbvio que é doloroso. Porque o que eu vejo é o melhor. Então, eu quero implantar o que é melhor pra mim na vida dos outros. E nem sempre é assim que acontece. Porque cada um vai ter a sua visão de realidade. Então, como a gente faz? A gente começa a entender que cada pessoa, ela é única, ela tem uma visão única, a visão dela com relação ao mundo é diferente da nossa. Então, quando eu tenho medo, porque fulano tá lá, sai de manhã cedo, pega o ônibus e se envolve com determinadas pessoas, eu acho que não é bom, não é perigoso. Na verdade, se eu perguntar para aquela pessoa, vem cá, tu não sente medo?
de sair assim de manhã, pegar ônibus e conversar com esse, aquele outro, e trabalha tão longe ou estuda tão longe? Não tem medo? Não! A pessoa vai dizer que não. Por quê? Porque ela não enxerga dessa forma, ela não enxerga com os olhos de medo. Para ela é normal, ela sair, ela ir longe, ela trabalhar, ela conviver com várias pessoas. Para ela aquilo ali é vida. É normal. Ao mesmo tempo, quando a gente vê uma pessoa que mora sozinha, eu tenho uma amiga que mora sozinha, tá? A casa dela é relativamente grande, não tem cerca elétrica, não tem nenhum tipo de alarme, nada dessas coisas, e ela dorme e convive com ela mesma, com os animais de estimação dela, sozinha. Aí a gente pergunta, mas você não tem medo de ficar sozinha? Não é ruim, assim, não é solitário ficar sozinha? Ela diz que não, que é maravilhoso, que foi a melhor decisão que ela tomou na vida dela. Então, se eu tenho uma visão de que morar sozinho, viver sozinho, é triste, é solitário, isso é meu, isso é uma questão minha, eu sinto isso. Mas a outra pessoa, a minha amiga, ela adora, ela diz que foi a melhor coisa que ela fez na vida dela, foi a melhor escolha que ela fez. Porque ela tem a privacidade dela, ela faz as coisas a hora que ela quer, ela não precisa dividir o banheiro com ninguém, ela entende? Ela tem os horários dela, ela tem todo aquele planejamento diário dela. Então pra ela é bom, ela não tem medo de nada, ela se sente feliz. Então, ao meu ver, é solidão. Pra ela é o quê? É paz, é alegria, é sossego, é tudo que ela sempre quis. Então eu preciso, pra que eu não sofra mais, começar a respeitar o que cada um decidiu para sua própria vida, com relação aos relacionamentos. Eu não quero mais falar com fulano, beltrano. Ótimo, não fale. Eu continuo falando, eu acho legal a gente se dar com todo mundo. Tá bom. Agora, fulano não quer. Então, respeitemos a decisão dessa pessoa. Enquanto isso, a outra pessoa lá se dá com todo mundo, até com quem a gente acha que não deveria manter laços de amizade, né? Nossa, não deve falar com aquela pessoa, né? Porque aquela pessoa não é gente boa. Eu tô vendo que aquela pessoa lá não presta. Mas fulano decidiu que vai se dar com todo mundo. Então, eu preciso respeitar. Porque as decisões são minhas, as responsabilidades são minhas, as consequências são minhas. E eu não posso viver a minha vida refém dessa compaixão que o outro tem que ter com as minhas ideias, né? Da solidariedade que ele tem que ter com o que eu penso. E muito menos, né, com todo esse emaranhado aí de consideração. Então, não, nós temos que ter, uma visão, até pode ser egoísta, né? Que a gente diz, nossa, eu só penso em ti, mas é verdade. Quando a gente começa a pensar na gente, o outro pode achar que é egoísmo. Mas isso é a realidade do outro. É da outra pessoa. A lente dela entende como egoísmo, mas a minha lente não. Então, eu enxergo a minha realidade como o quê? Eu vou me preservar, eu vou me cuidar, eu vou fazer de tudo pra não me incomodar. Então eu não quero fazer tal coisa, eu não quero me dar com fulano, eu não quero comer determinados alimentos, eu não quero frequentar determinados lugares, né? Eu tenho uma religião determinada e espero que as pessoas respeitem. Eu frequento locais, né? Onde a minha família, por exemplo, não gosta, não aceita. Isso são minhas decisões. Então, quem está ao meu redor tem a obrigação de respeitar. Assim como eu também. Eu vou olhar a vida do outro, a jornada do outro, o caminho do outro com respeito e vou tirar o controle. Solta o controle da vida do outro. Para de enxergar a vida do outro com os teus olhos. Os teus olhos acham que a vida é sofrida, que a vida é difícil, que a vida é solitária, que a vida, nossa, meu Deus do céu. Isso é a tua visão, então a gente precisa parar com isso. Eu vou enxergar a minha vida com os meus olhos. A dos outros eu deixo pra eles. Então, o que eu posso fazer é cuidar de mim da melhor forma, ter boas leituras, assistir bons filmes, assistir coisas que eu gosto, que me fazem sentir bem. Aí entra também outro detalhe, viu? O que eu gosto de assistir? Novela. Assiste novela. Aí, porque novela... O que eu acabei de falar no vídeo? Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua realidade. Então eu gosto de assistir novela, eu gosto de assistir a Maria da Paz. Então eu vou assistir a Maria da Paz. Eu adoro assistir novela lá do Silvio Santos, então eu vou assistir novela do Silvio Santos. Aí o outro vem falar, porque essas novelas é ruim.
ó, deu, né? Então a gente vai começar a trabalhar isso. Eu vou respeitar que o outro lá come carne, mas eu não como. Acho um crime matar o pobrezinho do porquinho e depois assar ele no espeto. Que horror, isso é uma maldade. Mas o outro lá come toneladas de porquinho, né? Chega final de semana, come tudo que é linguiça, é pernil do porquinho. É uma escolha dele. Daqui a pouco ele vai se dar conta e não vai querer mais comer porquinho. Pronto, ele não vai querer mais. Mas até lá, eu tenho que ficar com a minha boca fechada e respeitar a decisão dele. Se ele quer se entupir de porco, ele vai se entupir de porco. É assim que a gente tem que fazer. E com relação ao amor, nós não podemos usar o amor como uma arma. Ah, porque eu te amo, por isso que eu falo isso, porque se eu não te amasse... Ai, gente, olha. Ai, isso é cansativo, sabe? Isso afasta as pessoas da gente, isso afasta. Ou seja, a gente vive numa grande espera, né? Porque tem que ter consideração comigo, porque para com isso, tá? Ou seja, hoje nós estamos em outro momento, nós estamos numa era mais libertária, vamos dizer assim, né? Cada um aí correndo para resolver as suas coisas, as suas questões, os seus problemas. Muita informação escondida, tem muita coisa que a gente não quer falar mais para as outras pessoas, que a gente mantém em segredo, porque a gente descobriu já que nós temos aí frequências de pensamento que interferem na nossa realidade. Eu já falei isso num vídeo, né? Então, tudo que a gente pensa, que a gente coloca foco, que a gente fala, tá? Então, tem pessoas aí, tem vampiros atuando à nossa volta, tirando a energia dos nossos planos, da nossa vida, das nossas coisas. Então, existe também um sigilo, né? Que as pessoas já não compartilham tanto as informações da sua vida. Ai, meu Deus. Falei demais. Falei sim, porque a Thay tem que falar bastante, né? Tem que falar muito. Inclusive tá um calor aqui nas terras de Itápolis. Quase 40 graus, que delícia. Ai, muito bom. Ó. Ó o passarinho. O passarinho tá ali. Mas aqui na frente tem, ó, até tucano, gente. Olha que maravilha. Como o mundo é lindo, né? Uma natureza maravilhosa. Então... Vamos fazer a nossa natureza se tornar mais maravilhosa, né? Vamos a gente começar a trabalhar esse desapego. É desapegar das coisas, né? É eu começar a trabalhar por mim, pensar em mim, fazer as coisas pra mim, ocupar minha cabeça, soltar os outros, né? Soltar. Nós vamos amar sempre as pessoas. Nós vamos honrar sempre as pessoas. Mas a gente precisa também soltar um pouco e começar a prestar mais atenção na gente. A maioria das doenças, das enfermidades que nós trazemos aí é por questões de ansiedade, pensamentos destrutivos, mágoas, rancores, né? Falta de consideração. Olha, essa tal de falta de consideração, isso detona a vida da gente, porque a gente vive numa grande espera, né? Ai, que falta de consideração comigo, porque eu faço, blá, 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 blá. Então, para com isso. Vamos começar a riscar do nosso caderno? Consideração. Vamos riscar, vamos parar de esperar a bendita da consideração? Porque não é todo mundo que tem essa visão, né? Não é todo mundo que tem essa capacidade, né? De considerar o outro. Não, cada um tá envolvido nas suas coisas. Então, a gente tem que minimizar o nosso sofrimento, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, que isso tenha entrado aqui, e que a gente comece a entender e respirar mais leve, né? Ai, deixa o outro lá com a decisão dele. Ai, que maravilha, vou pensar nas minhas decisões. É assim, tá bom? Então, um grande beijo, uma boa semana, que tudo venha com amor, facilidade e glória. Aprendi com a minha prima, Janice, beijo, lá de Jaguarão. Beijo a todos e uma boa semana.